Por que gerar a própria energia através de um gerador eólico caseiro é tão difícil? Por que os geradores pesam tanto? Eu faço projetos de 1000 watts e não consigo gerar nem 100 watts. Essas e outras perguntas você vai encontrar as respostas aqui nesse vídeo e na série de vídeos que eu estou preparando para você. Se você quer essas respostas, assista o vídeo até o final e não saia daí. Essa é a bobina que será usada para nós fazermos os testes de geração de energia. Nós vamos testar com essa bobina a tensão, vamos usar o motor Bedini, que tem uma rotação fixa, para termos uma noção da tensão que ela pode produzir. Essa bobina tem cerca de 220 espiras e o comprimento dos fios eu passo no decorrer do vídeo, depois que eu desenrolar essa bobina e fazer uma medida aproximada dela. Então eu falo para vocês. Esse fio aqui é o AWG21, fio de cobre esmaltado AWG21. Vamos testar agora a resistência ohmica da bobina, para nós termos uma noção depois de cálculo. É bom sabermos a resistência de cada bobina. É um erro que muitas pessoas, quando vão fazer seus geradores de energia, cometem. Eles não se preocupam com a resistência do gerador. A resistência do gerador fica alta e nisso o gerador perde muita potência para vencer essa resistência ohmica. Vamos verificar agora. Vou colocar aqui na escala de resistência, na escala de 200 ohms, nós temos aqui 4,3 ohms. A gente tem as ponteiras de prova, tem essa garrinha de jacaré, que pode aí dar alguma diferença. Vamos considerar 4 ohms a resistência dessa bobina. É uma resistência alta para uma bobina só. Se você ligasse 9 bobinas dessa em série, você teria 36 ohms. Então seria uma resistência muito alta que com certeza prejudicaria seu gerador. Nós testamos a resistência, agora nós vamos testar a tensão. O multímetro está na escala de 200 volts em corrente alternada, porque nós vamos testar a bobina sem uma ponte retificadora. E a bobina já está posicionada, ela vai entrar aqui embaixo do rotor e nós vamos ver o aumento de tensão. Vamos ver até quando vai essa tensão. Vamos posicionar a bobina de forma que ela dê o máximo de tensão possível. Nós já estamos em 1,7 volts, 1,7, 1,6. Vamos ver se ela posicionando mais embaixo ainda, na melhor posição abaixo dos ímãs, ela rende mais. Esse é um teste importante. Você saber a posição que a sua bobina rende mais em relação aos ímãs. Veja que nós chegamos em 2,1 volts. Se tivesse uma ponte retificadora com um capacitor, nós veríamos que essa tensão poderia estar até maior. Vamos fazer esse teste? Vou usar essa ponte retificadora aqui para fazer o teste da tensão em corrente contínua da bobina, para nós vermos quanto ela está marcando em corrente contínua. Já a tensão em corrente contínua, ela está ficando aí em torno de 1,70 volts. Aí nós tivemos uma perda, evidentemente, por causa da ponte de diodos, mas também a gente sempre tem um pequeno ganho quando a corrente alternada é convertida em corrente contínua. Então isso é comum de acontecer. Vamos agora fazer um teste com uma carga resistiva com essa bobina, para nós termos uma ideia do que acontece quando a corrente sai da bobina. Vamos ter uma ideia do efeito do magnetismo e do arrasto que provoca no rotor. A bobina, vocês lembram que estava gerando 2,1 volts em corrente alternada. Nós estamos ligando a lâmpada direto na bobina, uma lâmpada incandescente de 2,4 volts. Então vamos fazer um teste para nós termos uma ideia aqui. Observe que o brilho da lâmpada diminuiu, assim que ligou ele ficou mais forte, depois o brilho diminuiu e a velocidade do rotor também diminuiu. Eu coloquei essa fita vermelha para nós observarmos justamente isso. Então esse é o efeito magnético que provoca na bobina. A bobina se torna um eletroímã quando ela entra em carga, então ela vai
frear, por assim dizer, vai criar um efeito de arrasto nos ímãs dos rotores. E este é o grande problema. Quando a bobina tem uma resistência interna alta, esse problema fica ainda maior. Por isso precisamos fazer geradores com resistência interna menor, o menor possível. Assim que eu libero uma das pontas de prova, o rotor começa a entrar em aceleração novamente. Um outro teste que confunde muitos iniciantes na arte de produzir os geradores eólicos caseiros é este. Eu estou fazendo um teste de corrente aqui, vou ligar essa lâmpada novamente e vou juntamente com o teste de corrente. Na hora que eu colocar a ponteira de prova no polo positivo, vai marcar uma corrente considerável para ser uma bobina só. Observe, não sei se deu para você ver que foi a 1,70. Essa corrente está acumulada na bobina. A bobina funciona quase como um acumulador. Se você fizer isso com um intervalo de tempo menor, você vai ver que não tem mais aquela corrente. Então nós vamos fazer um teste agora. Vou deixar a ponteira de prova aqui, vocês vão ver que a lâmpada vai acender, porém a corrente rapidamente vai se perder. Bom, nesse caso a lâmpada nem acendeu, né? A bobina está tentando injetar na lâmpada 220 mA, mas é uma corrente baixa, considerando que a tensão certamente também caiu. A lâmpada nem acendeu. Vamos novamente. E como sempre, o rotor começa a perder bastante rotação. Agora eu vou mostrar para vocês por que realmente o gerador pesa. Porque ainda não foi descoberta uma forma de fazer os geradores serem leves e gerarem muito. Aqui, nessas duas ponteiras aqui, são apenas 3 bobinas em série. E eu vou mostrar para vocês que apenas 3 bobinas já criam um efeito de arrasto muito grande. Agora eu vou colocá-las em curto para vocês verem o efeito que elas produzem no rotor. O rotor perde velocidade muito rapidamente, né? Toda a força que ele tinha em virtude da velocidade que ele estava se deslocando vai embora, porque não tem torque. Então, sem torque, sem força, o rotor não consegue gerar. À medida que eu libero, o rotor começa a ganhar velocidade novamente. Esse é um erro que a maioria dos construtores de geradores cometem, que é buscar apenas a tensão alta e esquecem da corrente e da resistência. Então nós temos aqui uma bobina com fio muito fino, devem ter aqui umas 2.000 voltas de fio muito fino. Observem que ela tem uma geração muito alta. Eu não vou poder chegar mais perto. Observem que ela deu quase 8,5 volts. E isso nesses ímãs de cima. Esses ímãs de cima são bem mais fracos. Se ela estivesse embaixo, ela daria o triplo disso. Porém, essa bobina deve ter aproximadamente uns 100 ohms de resistência. Você tem uma tensão alta, porém você tem uma resistência muito alta e isso consome, elimina toda a sua corrente. E você não consegue gerar energia útil. Você não consegue carregar uma bateria, que é o principal objetivo de quem produz um gerador. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para que vocês não cometam esse erro, não gastem dinheiro com fio, com vários apetrechos para poder conseguir muita tensão e esqueçam dos fatores mais importantes para produzir um gerador. Neste vídeo nós realizamos os testes com este formato de bobina e com estes ímãs de magnetron. Então eles cortam o magnetismo desse ímã, corta as espiras da bobina dessa forma, quando ele passa sobre ela. Mas no próximo vídeo nós vamos descobrir o quanto é importante o formato da bobina e também o formato do ímã. Nós vamos fazer a bobina no formato desse ímã. A gente vai fazer a bobina mais arredondada, algumas pessoas chamam de bobina rocambole. E aí a gente vai desenrolar essa bobina e enrolá-la novamente num formato arredondado, com um núcleo aproximado a esse, um núcleo de ar mais ou menos dessa forma.
E aí nós vamos realizar novos testes para verificar a tensão e para verificar se nós tivemos alguma melhora na geração de energia. Esse foi o primeiro vídeo da série de estudos práticos sobre os geradores eólicos caseiros. Se você se interessa por esse assunto, continue assistindo os nossos vídeos, assista também os vídeos sobre os motores Bedini, que também estão relacionados aos geradores. E eu peço a vocês que deem uma colaboração para este canal, uma colaboração muito fácil e que não vai te custar nada. Apenas se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários e se gostou do vídeo, deixe seu like. Isso com certeza vai ajudar muito o canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais condições nós teremos para fazer novos testes e teremos novos recursos para trazer para vocês todas as informações. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço para todos vocês e fiquem com Deus.